minutos, queria falar sobre juros, sobre Banco Central. O Banco Central divulgou hoje a ata do Copom, que é muito importante, né? Veio a decisão do Copom e depois de uma semana vem o que o Copom está pensando, né? Na semana passada a Selic foi mantida em 13,75%, apesar de muita pressão. A maioria dos integrantes do Copom avalia que o processo desinflacionário pode permitir um corte na taxa de juros já na próxima reunião. Nas últimas semanas, o mercado e analistas aumentaram as apostas de que a Selic pode realmente baixar os juros em agosto. Hoje, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central e disse, inclusive, que ele é um cidadão, voltou a chamar Roberto Campos Neto de cidadão. Vamos ouvir o que disse Lula. Eu estava discutindo o Plano Safra. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que faz o juro ser 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é descontado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro. Tá, eu vou pedir licença a vocês, que eu vou chamar agora a Mariana Londres a conversar conosco. Ela já está aqui, daqui a pouquinho eu volto com o Thales e com o Sakamoto, para também ter a opinião política deles. Mas queria saber do ponto de vista econômico, Mariana Londres, agora será, baixar os juros ou não? O que você achou dessa divulgação do BC e também dessa pressão, mais uma de Lula aí em relação aos juros? Boa tarde para você. Bom, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente a gente teve na semana passada uma semana um pouco mais tensa, porque o comunicado do Copom, que é o primeiro documento ali que o Copom solta quando, depois da reunião, ele estava um pouco mais duro do que era esperado pelo mercado, e a ata de hoje, que foi divulgada hoje, ela abriu esse espaço, ela deu uma pequena sinalização para uma queda de juros na próxima reunião de agosto. Mas ela mostra também que ainda não há um consenso sobre isso, né? Então, a gente tem que realmente esperar. Muitas casas do mercado já esperavam essa queda de juros, o início, né, da queda de juros para agosto, mas ela também pode vir em setembro. A gente tem que lembrar também que o Gabriel Galípolo, ele vai estar sentado ali na cadeira do Copom, a partir como diretor de política monetária, já nessa próxima reunião. Inclusive, ele seria ouvido pela CAI, né, a sabatina dele no Senado seria hoje, e acabou ficando mais para frente em função até das festas juninas no Congresso, que a gente sabe que ele fica um pouquinho mais esvaziado. Então, a gente tem uma melhora aí nesse cenário, mas a gente ainda tem várias questões, na verdade, tem várias questões essa semana que impactam nessa questão dos juros. A gente teve a divulgação da inflação hoje, né, que veio desacelerada, então isso também ajuda, faz um ambiente um pouco mais propício. A gente vai ter na quinta-feira duas coisas importantes também, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional, que vai decidir a meta de inflação para daqui a 2 anos, e a gente sabe que existe uma possibilidade aí de mudança no prazo do cumprimento dessa meta. E a gente tem também na quinta-feira o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que também traz toda a visão do Banco Central sobre vários indicadores econômicos. Então, a gente vai ter, a gente caminha para um ambiente mais propício e de menos pressão, de aperto na política monetária. Então, eu acho que o ambiente tende a ser melhor, mas é claro
que o presidente Lula, e aí depois a gente pode até continuar com essa questão mais política, o presidente Lula, ele tende a reclamar dos juros, ele gostaria que os juros estivessem num patamar menor, porque o crédito fica mais complexo com o juro alto, de fato, e a economia gira menos com esse juro no patamar que a gente tem hoje. Então, a pressão deve continuar. E a gente estava vendo o vídeo ali, o presidente Lula chama o presidente do Banco Central de cidadão toda vez que ele quer elevar um pouquinho essa pressão sobre a questão dos juros.